É tão bom você chegar, dormir, e depois tu levanta e faz a tua atividade durante o dia. Quando você volta, a cama está prontinha. Não precisa fazer mais nada, porque quando a esposa está, almofada, tem que tirar umas 50 almofadas, tem que tirar fronha, tem que tirar o quê? Cobertor, um monte de coisa. Está muito prático, né? Então, é só chegar e pular na cama. E a cama está do jeito que está desde sexta-feira. Então, essa turma está lá no encontro sinodal de UPA, e temos os irmãos também ajudando lá. Vamos abrir em Lucas capítulo 7. Não sigam esse exemplo, tá, irmãos? Só estou apenas compartilhando uma falta. Lucas capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 17. E lembrar que no próximo final de semana também nós teremos um grupo da igreja, casais, estarão no encontro de casais. Então, aqueles que permanecerão aí vão dar todo o suporte para a nossa igreja, para as nossas atividades, e a gente entende perfeitamente algumas coisas que envolvem momentos de lazer, momentos de fortalecimento dos laços familiares. Então, é importante que aqueles estejam suprindo as necessidades aqui da Igreja do Senhor. Vamos ler de maneira alternada, vocês vão ler a uma só voz, então eu vou dispensar aqui um leitor aqui no microfone, porque vocês, em maioria, suprirão esse leitor que estivesse aqui no microfone. Do verso 11, a partir do verso 11 até o verso de número 17. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique as verdades da sua palavra. Meus amados irmãos, há uma realidade na nossa vida. Uma realidade que nenhum de nós escapamos. Sofrimento. O sofrimento, a dor, a angústia, a tristeza, o luto, ele faz parte da vida de todos nós. O sofrimento é uma realidade, e nós cantamos aqui, porque eu sei que nem a morte, nem a vida, nem a angústia, nem fome, nem nudez, isso tudo retrata aquilo que diz respeito à humanidade. Tudo isso a humanidade passa. E nós temos diante de nós, olhando para essa realidade da vida, e é importante que o Evangelho não pode trazer como resposta de que, a partir do momento que se seguir a Jesus, a gente vai estar isento disso tudo. Não estaremos isentos disso. Passaremos por tudo isso, só que a única diferença é que Jesus vai estar conosco em todos esses momentos da vida. E aí, pensando exatamente sobre essa realidade que Jesus está conosco, eu quero trazer aqui duas possibilidades.
ou a gente fica no mesmo lugar, e aí isso não vai mudar. Ou você desiste, estagna e vai continuar doendo, vai continuar a angústia, você vai continuar sofrendo, nada vai mudar, só que você vai permanecer no mesmo lugar e não vai evoluir. Ou você segue, vai continuar doendo, você vai continuar sofrendo, mas você vai continuar seguindo. A dor, o sofrimento, não vai te parar. A gente olha para esse período do mês de setembro, onde a gente traz um pouco a realidade da prevenção ao suicídio, uma realidade que nos assusta. E talvez eu esteja falando, e talvez isso seja uma realidade que já tenha acontecido contigo. Você já tenha pensado sobre isso. Porque às vezes a dor é tão grande que a gente quer dar fim a essa dor, a esse sofrimento. E é importante a gente trazer isso para a realidade eclesiástica, de igreja, porque o cristão também passa por isso. Não é falta de fé, o cristão passa por isso, por esse momento difícil, esse momento doloroso, né? E olhar para esse texto é olhar para a realidade de uma mulher que agora, no caso, ela está sofrendo em dor, em luto, pela morte do seu filho, o seu único filho. Um filho possivelmente jovem, aquele que era o que provinha o sustento para casa, porque ela era uma viúva e com dificuldades, então, para provisão, para as suas necessidades da vida. Agora, aquela mulher, ela está ali, na pequena cidade de Naim, uma aldeia, mas essa mulher, ela segue juntamente com grande parte de pessoas da cidade de Naim. O texto diz que numerosa multidão ia, tanto com Jesus, como numerosa multidão também ia com ela. Olha o texto, numerosa multidão ia com ele. Com ele quem? Com Jesus. Aproximar-se do portão da cidade de Naim, o enterro do filho único de uma viúva, e uma numerosa multidão também, uma grande multidão, ia com ela. Temos o encontro de dois momentos atípicos. Uma multidão celebrando a presença de Jesus, os milagres de Jesus. Jesus já havia realizado alguns milagres. O texto anterior fala da cura do servo de um centurião. Então, há uma grande celebração, um grande momento. Há uma multidão alegre e há uma multidão triste. E a dor mais intensa é desta mulher, que juntamente com essa multidão caminha para um cortejo fúnebre. Uma mulher desconsolada. Talvez o seu filho não era o seu provedor, mas era aquilo que ela tinha de mais precioso. Ela perdeu o marido, ela é viúva, ela perdeu o marido, ela só tinha aquele filho, era o único filho. Aquela mulher, ela perdeu, humanamente falando, toda a perspectiva de se continuar viva. Mas aquela mulher, ela está seguindo. E o texto traz para a gente que, diante daquela dor, daquele
entra naquela aldeia. E o texto vai dizer para nós, e eu gosto muito dos verbos. Os verbos, para mim, são muito fortes nas interpretações textuais, que diz o seguinte: ao vê-la, o Senhor se compadeceu. Ao vê-la, compadeceu, tocou. Olha só, então vou soltar só os verbos aqui. Ao vê-la, compadeceu, tocou e ordenou. E, meus irmãos, olhar para essa realidade aqui e destacar aqui já de início esse primeiro verbo, ao vê-la. O olhar de Jesus é um olhar diferente. Ele olha para aquela mulher e olha com compaixão, como diz o próximo verbo. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu, porque a realidade de visão e de ver é distinta em alguns momentos, porque por vezes nós olhamos as pessoas sofrendo e nós estamos vivendo uma geração extremamente egocêntrica, onde a gente só consegue olhar aquilo que está perto de nós. Alguns dizem que só consegue olhar para o umbigo, não além disso. E quando vimos o sofrimento, a dor de alguém, parece que essas pessoas estão invisíveis para nós. Nós ficamos distantes. Ali na estação de Nilópolis, sempre tem um grupinho ali. E tem um rapaz, um senhor que ele é inteligente, né? Fala muito bem, e ele sempre pede uma moedinha, uma moedinha, uma moedinha. E um dia eu peguei trem e dei R$5 para ele e a gente virou amigo, né? E eu sempre passo ali e ele sempre me cumprimenta e tudo. E ele até um dos que orienta assim, falou, daqui a 5 minutos está chegando o Japeri, porque ele ouve o tempo todo, então ele fala, daqui a 5 minutos o Japeri está chegando, até ajuda. Daqui a 5 minutos está chegando Central. Então ele dá uma assessorada ali. O que eu quero dizer é que em alguns momentos, e eu estou falando isso não dizendo que eu sou, e que não, por alguns momentos eu não passo desapercebido para algumas pessoas, em alguns momentos humanamente e confessando a minha falta, que às vezes, e eu já passei ali com fone de ouvido, e vejo, por exemplo, uma jovem com uma criança pedindo uma ajuda. E eu sei que ela pede, mas em algum momento eu deixo perceber que eu não estou ouvindo. Sabe, essa é uma realidade muito comum nossa, minha também. Mas Jesus olha de maneira diferente. Ao vê-la, ele se compadeceu. E eu penso, meus amados irmãos, que se essa é uma realidade nossa, minha, às vezes como falta, isso não pode ser uma continuidade, a gente precisa romper com isso. Porque a igreja, ela é aquilo que Cristo deixou para ser. Nós somos o Cristo aqui, representamos o Evangelho de Jesus Cristo. Então essa realidade ela precisa nos tocar, então nós precisamos mudar a nossa maneira de ver. Nós precisamos olhar tal como Jesus olhou, com compaixão. A gente precisa olhar para as pessoas e nos compadecermos com a dor delas. É verdade que às vezes a nossa impotência, a nossa limitação
não vai ser possível a gente fazer muita coisa. É verdade. A gente, às vezes, lida com a nossa... Puxa vida. Mas eu vou te dar um abraço aqui. Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer por você. Ao ver alguém assim, o que você pode fazer? É possível que a gente não possa olhar para uma situação tal como essa aqui e mudar a realidade daquela mulher no sentido de ressuscitar, mas talvez abraçá-la, talvez acolhê-la, talvez olharmos para uma pessoa que está querendo tirar a sua vida. E estatisticamente, a cada 40 segundos, se não me falha a memória, me ajuda, uma pessoa está tirando a vida. Então, a gente olhar para essa pessoa e dizer, não desista. A desistir é uma possibilidade que não pode haver para você. Não desista. Continue. Permaneça. Não pare. Porque tem muita gente que sofre, irmãos. Talvez a gente não consiga medir, porque nós estamos vivendo dentro de uma realidade. Talvez a realidade da sua vida seja uma realidade mais tranquila, mas tem gente que sofre muito. E essas pessoas precisam de pessoas. E essas pessoas precisam da igreja. E essas pessoas precisam do Evangelho de Jesus. E nós poderemos ser essa realidade. Jesus se compadece dela. Jesus olha para aquela mulher e diz o seguinte: não chores. É um conforto que às vezes a gente até tenta dar, né? O que eu não gosto de falar para uma pessoa não chorar. Eu falo, quer chorar, chora. Aqui é o teu momento. Esse é o teu momento. Você precisa chorar. E muitas pessoas dizem isso para a gente. Mas Jesus, quando ele fala assim, não chores, ele está dizendo, não chores, porque a sua dor vai terminar. Eu tenho o poder de secar as suas lágrimas. Dizer que não chore, talvez não caiba para nenhum de nós, porque a gente talvez não possa fazer muita coisa. E aí tem o outro verbo que eu gosto. Jesus toca no esquife, né, o que era uma quebra de protocolo, que não poderia tocar num morto. E Jesus diz o seguinte: jovem, eu ordeno a você, levante-se. A vida dando ordem para a morte. E aí, queridos irmãos, o que eu quero dizer para você que está aqui, que talvez a sua dor não seja de luto. Talvez a sua realidade não seja tão severa quanto a dessa mulher. Talvez seja até de desânimo, de tristeza, de angústia, de dor e de sofrimento. Eu quero dizer para você que aquele Jesus que olha aquele defunto e diz o seguinte: eu ordeno a você, levanta-se e anda. Ele é o mesmo. Se ele até quiser ressuscitar hoje, existe impossibilidade para ele, irmãos? Não existe. Porque a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem. Isso é o quê? Isso é imutabilidade, né? Um atributo que a gente aprendeu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe a sua dor? A tua angústia? O teu sofrimento? Ele pode dar fim hoje. Porque ele não mudou.
Ele tem poder para mudar a tua realidade. Ele tem poder para dar fim a esse cortejo fúnebre que tem sido a sua vida. Há alguém aqui que pode desenterrar a sua dor e te trazer alegria. Esse mesmo Jesus, Lise, não chores. Esse mesmo Jesus que entrou naquela pequena cidade de Naim, é aquele que tem poder sobre a morte, aquele que pode mudar a sua realidade. Ele entrou em Naim, ele entrou naquela cidade. Aquele Jesus que entrou lá naquela cidade em Naim, ele está aqui. Ele está aí do teu lado. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe da tua dor. Ele sabe da tua tristeza. Não desista. Tirar a vida não é o caminho, porque foi Ele que deu. Ele é a vida. E Ele é aquele que está te vendo, que está se compadecendo de você. Nossa, tanto tempo que eu não chorava. E que tem poder. E Ele está aqui para te confortar. Ele está aqui para te fortalecer. A dor, o sofrimento, faz parte da vida. Mas Jesus está contigo. Ele não mudou. Sabe quem é Jesus? Eles falam assim, grande profeta se levantou. Ontem eu preguei lá na Chatuba, e falando sobre aquele texto que Jesus acalma a tempestade, eles falam, quem é este? Uma vez eu ouvi uma mensagem do reverendo Hernandes, ele usou esse texto, ele começou a falar, quem é este, quem é este, quem é este, ele começou, quase que dentro de casa eu caí para trás, de tanta manifestação assim da glória de Deus usando a vida daquele servo. Mas eu quero dizer para você que Jesus é aquele que acalma a tempestade. Jesus é aquele que levantou um paralítico em Betesda há 38 anos. Jesus é aquele que ressuscitou a filha de Jairo, que curou o servo desse centurião, o que ressuscitou Lázaro. Esse é Jesus. Esse Jesus também está te vendo. E Ele se compadece de você. E Ele tem poder para mudar a sua realidade. Se você está desistindo, a palavra é a seguinte: não desista. E não chores. Porque Ele é o teu Senhor. Ele está contigo. Vamos ficar em pé? Podemos louvar com uma canção, sempre gosto de cantar, né? Hoje eu não cantei em homenagem ao Túlio, que gosta de me ouvir cantando e não está aqui, então não cantei em homenagem ao Túlio que está viajando. Se ele está ouvindo, ele vai lembrar. Se tudo que nós conversamos aqui te toca de alguma maneira, de um momento bem específico e particular que você está vivendo,
Se você desejar e quiser vir aqui à frente, você pode vir. Jairo, bom te ver, Deus abençoe. Outro dia cruzei por você no Emílio Guadani, rapidinho, tu não me viu, falei, não vou interromper a caminhada dele não. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. E aí, se você desejar vir aqui à frente. E assim, se você desejar, não fica com vergonha, não. Às vezes as pessoas precisam tanto, mas a gente tem vergonha. Às vezes as pessoas estão sofrendo, mas ficam rindo para que as pessoas não vejam a sua dor. E também não quero constrangê-lo também a fazer isso. Mas se é desejo, você pode vir. Não vou ficar frustrado se não vier ninguém. E não vou ficar entusiasmado se vier muita gente. A gente não está aqui para isso. Aqui a gente não busca ibope. É apenas um convite. Se é um desejo seu, enquanto o grupo de louvor louva, você pode vir à frente. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. De novo. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei vida está em Deus. Jesus Cristo